Ela apareceu na oficina como um vulto empurrado pelo vento. Tremia, as mãos escondidas nas mangas de um casaco que parecia pesado demais para o calor daquela tarde. Olhos fundos, pele sem cor, como se tivesse corrido de algo que ainda a perseguia. Parou, na minha frente, sem se apresentar, sem perguntar nada, e disse apenas uma frase, fria, cortante. Sem respirar, você precisa desmontar esse carro. Agora, antes que eles venham. Na hora não entendi, achei que era uma brincadeira ou um surto. Mas não havia nervosismo em sua voz. Havia pânico. Pânico real. Pânico que gruda na pele de quem vê a morte de perto. Ela apontou para o carro. Um modelo antigo, impecável. Como se estivesse apontando para um corpo ou para um segredo. E então, me olhou nos olhos e repetiu. Faça sumir. Foi nesse momento que percebi aquele pedido. Não era só urgente, era perigoso. Eu nunca fui de fazer perguntas demais. Sou mecânico desde os 17 anos. Cresci no meio de ferramentas, graxa, cheiro de óleo queimado e café requentado em copo, de plástico. Aprendi cedo que carro não mente. Gente, sim! Meu pai tinha essa frase estampada num papel engordurado preso à prateleira da oficina. Escute o motor, ignore o dono. Com o tempo, fiz disso minha filosofia. Aprendi a identificar problemas pelo som, pelo cheiro, até pelo calor do capô. Cada carro tem uma personalidade, uma voz. Uns são temperamentais, outros são silenciosos, mas todos, sem exceção, mostram. Ou que o Caragon, quando você aprende a escutar, já peguei de tudo, carro batido com sangue seco no banco traseiro, veículos de leilão com cheiro de mofo e desespero, motor adulterado, rastreadores escondidos, até malas esquecidas com coisas que não se deviam ver. Mas nada menos, absolutamente nada menos me preparou para ela naquela manhã. Tudo estava dentro do normal. Estava limpando as ferramentas, esperando o primeiro serviço do dia. Quando ouvi a campainha do portão, não era cliente comum. Ela não parecia estar ali. Por causa de um problema no motor ou barulho estranho na suspensão. Parecia alguém que buscava sumir. Trazia um carro antigo, impecável, quase bonito demais para a idade. Mas ela carregava uma urgência que não cabia dentro dela. Eu não gosto de me envolver. Não faço perguntas se alguém quer mexer no carro por conta própria. Não me meto. Mas aquela mulher não queria ajustes. Nem diagnóstico, ela queria silêncio, esquecimento, apagamento. Disse que precisava desmontar o carro o mais rápido possível. Pediu para tirar tudo, motor, bancos, forros. Falava com a voz embargada, mas firme. No início achei que era medo do ex-marido, da polícia, de dívida, qualquer coisa assim. Mas o que me prendeu ali foi o olhar. Ela não olhava para mim, ela olhava para o carro como se esperasse que ele reagisse. Como se aquele carro tivesse memórias, voz, como se ele fosse parte de algo que ela não conseguia apagar sozinha. E aí a ficha caiu. Não era um pedido comum, era um pedido de socorro. E, naquele instante, percebi que meu trabalho ia muito além de parafusos e cabos. Pela primeira vez, eu não estava consertando um carro. Estava tentando consertar alguém que havia se quebrado por dentro. E tudo o que ela queria era destruir a única coisa que ainda ligava ela ao que aconteceu. Mas o que aconteceu? Essa era a pergunta que eu deveria ter evitado. Mas como mecânico e como ser humano menos curiosidade, é o que move a chave na ignição. E naquela tarde, eu girei essa chave. Ela entrou na oficina como se tivesse cruzado uma fronteira invisível. Não empurrou a porta com firmeza. Não olhou ao redor. Só entrou menos como quem atravessa um corredor escuro esperando ser seguido. E por um instante, o barulho dos meus próprios passos sumiu. Era como se a presença dela anulasse o som. Segurava a bolsa com as duas mãos, como se fosse escudo ou âncora. Os dedos estavam tão tensos que os nós estavam brancos. O casaco de moletom cinza cobria os braços até as pontas dos dedos. E os olhos dela não paravam. Olhava em volta como quem conta saídas, como quem mede distâncias até o portão. Mas o mais estranho era o jeito como olhava por cima do ombro, em ciclos, como se algo a seguisse. Não alguém. Algo tentei quebrar o gelo, bom dia. Posso Ed. Ela respondeu com o silêncio de quem quer gritar, mas tem medo de ser ouvida. Então, respirou fundo, tirou uma chave do bolso, tremia, e só disse: preciso que você desmonte esse carro todo. Agora, parei. Apontei para o carro que ela tinha deixado no portão. Um Hatch antigo, prata, reluzente demais para a idade. Ela não olhou para ele. Ela evitava olhar. Está tudo bem? Perguntei, tentando ser gentil. Não, ela respondeu na hora. E foi só isso. Sincero, seco e tão real que senti um arrepio correr nas costas. Insisti. O carro tem algum problema. Now no motor, ela disse. Então, depois de hesitar, o problema é o que ainda está nele. Ainda
Essa palavra me travou. Eu queria recusar. Queria dizer que não podia, que precisava de mais informações, que era contra a política da oficina. Mas não conseguia aquela murra. Ela não parecia alguém tentando esconder um crime. Ela parecia alguém tentando fugir de uma lembrança. Ou pior, de uma presença. Se eu não fizer isso, ela disse quase sussurrando, eles vão encontrar. E quando encontrarem, não vai sobrar nada de mim. Eu não sabia quem eram eles. E parte de mim achava melhor continuar sem saber. Mas naquele momento, percebi algo que nunca tinha sentido com nenhum cliente. Ela não precisava de um orçamento nem de um serviço. Ela precisava de um álibi. Ou talvez de redenção. E a única coisa que podia dar isso era sumir com o carro. A pergunta começou a se formar na minha mente, mesmo antes de ser pronunciada. O que você quer que eu não veja? Mas não perguntei. Ainda não. Ela apenas colocou a chave no balcão, deslizou lentamente até a borda e, antes de virar as costas, disse: não olhe para trás. Só desmonte e saiu. Ficou em silêncio, por um tempo. Eu fiquei sozinho com o carro, a chave e um desconforto que não dava para nomear. Foi naquele momento que entendi. Não era o carro que estava com problema, né? Era tudo o que ele tinha testemunhado. E aquilo estava sob a minha responsabilidade. Não houve contrato, nem conversa sobre pagamento. Ela não quis recibo, não pediu prazo, só queria que eu começasse. Agora, tira tudo, ela disse, firme. O motor, as portas, os bancos, tudo. Você quer revisar, trocar peças? Não. Quero que você destrua esse carro. Aquela palavra ficou ressoando como um martelo de ferro no concreto. Destruir um carro não é algo que se pede assim, sem emoção. Mas havia emoção demais nos olhos dela. Não, nem ódio. Era uma espécie de desespero misturado com culpa. Era como se cada peça daquele carro lembrasse algo que ela não conseguia mais. Carregar. Comecei devagar. Desparafusei o capô. Retirei o filtro de ar. Soltei os parafusos da bateria. Ela ficou o tempo todo ali, de pé, a alguns metros, com os braços cruzados, olhando para o chão. De vez em quando ela levantava os olhos, mas nunca olhava diretamente para o carro. Sempre para algum ponto, perto, como se enxergasse algo que não estava ali. O carro era estranho por dentro, limpo demais, sem poeira, sem marcas de uso. Como se ninguém tivesse realmente dirigido aquilo por muito tempo, mas não era um carro de exposição. Havia cheiro, um cheiro leve, metálico, quase imperceptível, que não pertencia a nenhum produto químico da oficina. Enquanto removia os bancos, percebi marcas esbranquiçadas na parte de trás do assento dianteiro do passageiro. Como dedos, como alguém tivesse segurado ali com força, ou tivesse sido empurrado. Olhei para ela, ela desviou o olhar. Tem certeza disso? Pergan, ela só por um segundo. Ele precisa deixar de existir. A voz estava trêmula, mas a decisão já tinha sido tomada. Isso estava claro. Continuei. Desmontei o painel. Separei as partes elétricas. Cortei os fios, um a cada clique. Da chave, cada estalo metálico. Era como se eu estivesse abrindo um baú antigo e liberando o ar preso lá dentro há anos. E sabe o que me incomodava mais? Não era o carro. Era o silêncio dela. Nunca vi alguém tão desesperado por destruição. E tão contida em cada gesto. Não havia histeria. Não havia gritos. Só aquele silêncio que pesa no peito e aperta a garganta. Ela me entregou uma pasta pequena, lacrada com fita adesiva. Tem documentos ali, que precisam sumir junto. O que tinha nesse carro? Ela respondeu sem me olhar. Uma história que não pode ser recontada. E saiu de novo. Dessa vez, andando devagar, sem olhar para trás. Fiquei ali com o capô aberto, ferramentas espalhadas e a sensação de que cada peça removida revelava menos sobre o carro e mais sobre ela. E por dentro, algo me dizia que quanto mais eu desmontasse, mais fundo eu ia cavar. Não só metal, mas memória. Talvez o carro não fosse o problema. Talvez ele fosse apenas o último lugar onde a verdade se escondeu. E agora, com cada peça no chão, eu estava mais perto de encontrá-la. À primeira vista, era só mais um carro. Um hatch antigo, discreto. Prata, placas comuns, sem nada que chamasse atenção, mas quanto mais eu observava, mais percebia que ele era comum demais, como se tivesse sido montado para desaparecer na multidão. A pintura estava impecável, nenhuma amassadinha de porta, nenhum sinal de estacionamento apressado. Os pneus, novos nem poeira. Até as palhetas do limpador de para-brisa pareciam recém-trocadas por dentro. Era outro universo. Não havia marca de dedos no volante, não havia arranhões no console. O carpete, ainda com cheiro de fábrica, estava limpo demais. Até os pedais pareciam nunca ter sido pressionados com força, como se o carro não tivesse sido usado, mas apenas exibido. E foi aí que vi, na lateral direita quase imperceptível, um arranhado fino.
quase como uma assinatura acidental feita com algo metálico e leve. Não era marca de batida nem de chave, era vertical, trêmula. Abaixei e passei a mão. Tinha sido levemente polido, mas o sulco ainda estava ali. Não fazia sentido. Um carro tão bem cuidado, tão meticulosamente limpo, com um arranhão escondido do lado menos visível. E mais estranho ainda, aquela marca me deu arrepio. Eu já havia visto milhares de carros, alguns com marcas de violência, outros com descuido, mas aquele arranhado parecia intencional, como se fosse uma lembrança, ou um lembrete. Foi então que reparei no banco traseiro, o couro, esticado, sem rugas, mas havia ali uma tensão no ar, uma sensação como se o espaço tivesse sido ocupado por mais tempo do que devia. A cliente não havia mencionado nada sobre o banco traseiro, mas meu instinto dizia que era ali, que tudo aconteceu. Inclinei-me com cuidado. Levantei o carpete. Nenhum compartimento secreto. Nenhuma anormalidade mecânica. Mas o cheiro, aquele mesmo cheiro metálico que eu havia notado antes, vinha dali. Era um cheiro sutil, mas específico. Ferro e amônia não era graxa, não era óleo. Era sangue, antigo, limpo, mas presente. Meu estômago revirou. Não havia manchas visíveis, mas meus sentidos, treinados por anos, sabiam. Algo havia saído da armadole, algo que não saiu com pano, nem com produto. Algo que ficou impregnado no estofado. E na atmosfera, olhei de novo para o carro inteiro. Era como uma cápsula, um corpo sem alma. Um cenário preparado para esquecer algo ou alguém. E pela primeira vez, senti que talvez ela não estivesse apenas fugindo. Ela estava tentando apagar. A única testemunha silenciosa de algo que não teve fim. E eu estava no meio disso, com as ferramentas na mão diante de um veículo que não pedia conserto, mas exorcismou naquela Togg. Algo mudou dentro da oficina. O espaço que sempre foi meu refúgio menos cheio de sons familiares. Chirodale, metal e solda se transformou em uma espécie de vácuo, como se o carro tivesse drenado o ar à sua volta. E o que me alertou primeiro não foi o carro, foi ela. Ela voltava a cada meia hora, como se precisasse se certificar de que eu ainda estava ali, de que eu não tinha aberto algo que não devia, mas não se aproximava do carro. Não chegava perto, na verdade, evitava até olhar. Se eu erguia o capô, ela virava o rosto. Se uma peça caía no chão, com aquele som metálico seco, ela se encolhia, como se aquele som menos comum para mim menos fosse um gatilho. Como se cada eco da lataria trouxesse uma lembrança que ela lutava para enterrar. Era claro. Ela estava traumatizada. Mas por quê? Perguntei se estava tudo bem. Ela respondeu com uma frase que me congelou. Eu só quero que ele desapareça antes do fim do dia. O carro. Ela hesitou. O carro. Mas não era isso que ela quis dizer. Era outra coisa. Outro ele. E naquele instante, senti que não era mais um mecânico, lidando com uma cliente desesperada. Eu estava no meio de uma história que ainda não havia sido contada. Ou pior, uma história que ela estava tentando esquecer à força. Comecei a prestar mais atenção nela. Tremores leves, dedos sempre tensos, olhar fixo em cantos vazios, como se esperasse alguém surgir de lá. Às vezes, sussurrava algo para si mesma, muito baixo, frases curtas, quase mantras, como se estivesse tentando conter alguma coisa, e toda vez que eu mexia em algo dentro do carro, seja fiação, o banco, o painel, ela se virava bruscamente, como se algo pudesse escapar dali. Na terceira vez que isso aconteceu, precisei perguntar: você tem certeza que quer desmontar tudo? Tenho. É que parece que isso te machuca. Ela respirou fundo e disse: porque dói. Simples assim. Não se justificou, não. Entrou em detalhes. Não tentou esconder que aquele carro era mais do que um objeto. Ele era um túmulo, ou um lembrete, ou uma sentença. E eu estava virando cada peça com o cuidado de quem escava uma mina menos sem saber o que pode explodir. Senti calafrios várias vezes naquele dia, e não era o frio da oficina. Era a presença do silêncio dela. Um silêncio denso que invadia os cantos, como fumaça. Um silêncio que dizia mais do que qualquer explicação. E, mesmo que eu ainda não soubesse o que havia acontecido ali já, era impossível negar. Algo estava profundamente errado. E talvez mexer naquele carro fosse como abrir um cofre que devia permanecer selado. Mas eu já tinha começado. E agora? Não dava mais para parar. Há uma linha tênue entre profissionalismo e curiosidade. A maioria dos mecânicos aprende cedo a respeitá-la. Mas, naquele dia, eu a atravessei. E nem percebi. O desconforto dela era tão palpável que começou a me contaminar.
Não conseguia mais simplesmente desmontar por desmontar. Cada peça removida me parecia um fragmento de um quebra-cabeça que alguém estava desesperado para esconder. Foi quando decidi ir além discretamente. Esperei até ela sair para atender uma ligação do lado de fora. Sabia que tinha poucos minutos. Fui direto ao porta-malas. Já havia sentido algo estranho na parte de trás do carro, como se aquela área escondesse mais do que ferramentas e estepe. Abri, nada de anormal à primeira vista. Um tapete preto, liso, limpo demais, como o resto do carro. Mas ao levantar o carpete, notei algo. A madeira do fundo estava recortada, milimetricamente ajustada ao entorno. Não era uma peça original de fábrica. Alguém tinha substituído aquela base. Levantei com cuidado por baixo um fundo falso. E abaixo dele, espaço, um compartimento escondido revestido com uma espécie de manta térmica e no meio, duas coisas. Um objeto metálico pequeno pesado, como um botão de elevador mais manchado, arranhado, parecia arrancado à força de algum lugar. Um pedaço de tecido escuro, dobrado menos com manchas ressecadas que eu preferia não identificar ali, naquele momento. Meu coração disparou. Não, toquei nada, só observei. Fechei de novo com o mesmo cuidado com que abriria um túmulo. Respirei fundo, fui até a lateral do porta-malas e, quase por impulso, puxei a borracha da vedação e ali, entre a lataria e o isolamento acústico, outro detalhe, um símbolo riscado à mão. Algo como uma letra, mas distorcida, feito com objeto pontiagudo, como se alguém quisesse registrar ou avisar. Era só mais um risco, mas carregava uma sensação difícil de explicar. Não era arte, era uma tentativa desesperada de deixar uma mensagem. Voltei ao interior do carro. Levantei o carpete sob o banco traseiro. Nenhum compartimento. Ali menos mais, o piso do chassi estava amassado em um ponto específico. Como se algo pesado tivesse sido jogado ali ou alguém tivesse batido de dentro para fora. Comecei a ligar pontos que não queria ligar. Cheiro metálico, o arranhado externo, o comportamento da mulher. Compartimento escondido. Não era só um carro limpo, era um carro lavado de memórias, de evidências e de algo que ela queria apagar. Mas mesmo apagado, algo sempre fica. Fechei tudo antes que ela voltasse, quando entrou de novo. Reparei, ela estava chorando, mas tentava disfarçar, limpando o canto dos olhos com o punho da blusa. Tá tudo. Indo bem? Perguntou. Está sim, menti. Ela assentiu. Mas seus olhos me disseram outra coisa. E foi aí que percebi. Não era só o carro que ela queria desmontar. Ela estava tentando desmontar a si mesma, paica por paica, até que nada mais a lembrasse do que havia feito, ou do que havia acontecido. E eu, agora fazia parte disso, sem saber se estava ajudando ou encobrindo, mas já era tarde. Demais para voltar atrás. Comecei a encarar o carro não como um conjunto de peças, mas como uma cena de crime. Era estranho dizer isso. Ainda é. Mas cada centímetro dele parecia carregar resíduos de uma história sufocada. Voltei ao banco traseiro, luz mais forte. Olhar mais atento no couro claro, quase imperceptível. Notei marcas paralelas menos como arranhões curtos, repetitivos. Não eram naturais. Não vinham do uso. Era como se unhas tivessem pressionado ali com força. Deslizado na tentativa de se soltar de algo. Passei a mão sobre o tecido com a ponta. Dos dedos havia um leve relevo, uma diferença sutil na textura da superfície. Foi aí que percebi. Aquilo não era desgaste. Era pressão humana. Comecei a examinar. O chão, logo abaixo do banco, levantei o carpete, remexi o isolamento acústico. E ali, nas laterais, pequenos resíduos, fragmentos opacos, presos nas dobras do tecido. Cinzas como restos de fita adesiva. Aproximei mais a luz. Era mesmo. Resquícios de algo que havia sido colado e depois arrancado com pressa. Não era adesivo comum, era silver tape. Aquela fita grossa, resistente, que gruda até em alma. E havia vestígios dela dos dois lados do banco, como se alguém tivesse sido preso ali. Algum objeto? Não, gente. A formação simétrica dos resíduos não deixava dúvidas. Era como se alguém tivesse sido amarrado menos mãos e tornozelos e mantido ali, por tempo suficiente para que a cola deixasse marca. Engoli seco. E então, aquele cheiro voltou. Não forte, presente, um leve aroma metálico, ácido. Não era graxa, nem ferrugem. Era ferro oxidado, sangue, disfarçado, talvez diluído, mas persistente. Abri as janelas. Precisava respirar, mas o ar parecia mais denso a cada minuto, como se o carro estivesse relembrando o que aconteceu ali dentro. Como se, peica removida, algo fosse sendo libertado. Senti um desconforto estranho no peito. Não era medo.
Era tristeza, o tipo de tristeza que não tem nome, aquela que vem de um lugar que você nunca visitou, mas que de repente reconhece um tipo de luto que não é seu, mas te atravessa. Voltei o olhar para o porta-luves. Fui até lá, abri com cuidado, nada demais, exceto por uma coisa, um grampo de cabelo, pequeno, preso entre a parte interna da tampa e o plástico do compartimento simples, mas fora do lugar, como se alguém tivesse se agarrado àquilo. Ou como se fosse a única coisa que restou de alguém que nunca deveria estar ali. Foi ali que percebi. A mulher não estava apenas querendo destruir o carro. Ela estava tentando apagar um passado inteiro, não. Um passado dela, mas de outra pessoa. Talvez alguém que entrou naquele carro e nunca mais saiu. Talvez alguém que ainda estivesse lá, não no corpo, mas na memória do metal, do tecido, do espaço. E agora o carro estava me contando isso. Sem palavras, sem som, apenas com rastros. E cada rostro me dizia que eu já estava envolvido, bem mais do que devia. Ela percebeu. Não sei se foi pela maneira como eu comecei a olhar demais para o carro, ou talvez pelo tempo, que fiquei parado com o porta-malas aberto. Mas ela percebeu. Voltou com passos, curtos, quase sem fazer som. Parou a poucos metros e me encarou. Você mexeu onde não devia, não é? Não respondeu com raiva. Não havia grito, só uma dor visível, estampada no rosto. Eu não consegui fingir, nem desviar o olhar. O que tem nesse carro? Perguntei, mais como um sussurro do que como acusação. Ela mordeu os lábios, desviou os olhos. Depois, respirou fundo e sentou-se no batente da oficina, onde o concreto ainda guardava o calor da tarde. Você vai me denunciar? A pergunta me pegou de surpresa, não por ser absurda, mas por vir tão direta, tão resignada, como se ela já estivesse acostumada com a ideia de ser acusada, mesmo que não tivesse culpa. Depende, respondi. Honesto do que eu tô encobrindo aqui? Ela passou a mão no rosto. Estava suando, mas os olhos não piscavam. Não fui eu, ela começou, com voz baixa. Mas se acharem esse carro, eu perco tudo, me conta. Ela hesitou. A tensão nos ombros parecia sufocá-la. Eu namorava um cara, alguém perigoso, daqueles que a gente acha que pode consertar, mas não pode. Fiquei em silêncio. Ela precisava desabafar. Um dia, ele chegou em casa com esse carro. Disse que era novo, mas usaria pouco. Não fazia perguntas. Foi o que ele me disse. E você fez? Ela sorriu. Sem alegria fiz. Muitas. Mas ele sempre desviava. E eu sempre aceitava. Olhou para o chão, até o dia que ele sumiu, foi embora. Samovit, mas deixou o carro comigo, como se estivesse me entregando um segredo junto e você descobriu. Ela olhou para o carro, não tudo, mas o suficiente. As lágrimas começaram a escorrer. Silenciosas, eu achei o compartimento, o tecido, o sangue seco, as marcas, e nunca denunciou. Ela me encarou e dizer o quê? Que eu fui cúmplice sem querer, que eu morava com um homem que talvez tenha matado alguém e usou meu endereço como abrigo. Ficamos em silêncio por alguns segundos, o tipo de silêncio que aperta o peito. Ela continuou, eu só quero apagar isso, só quero seguir em frente. E se tiver alguém procurando esse carro? Ela fechou os olhos, eu rezo toda noite para que não tenha, mas se tiver, prefiro que nunca encontrem. Porque se encontrarem, eu perco o emprego, minha filha, minha vida. A voz quebrou nessa última palavra, não fui eu. Mas esse carro é a última coisa que me liga a ele. E ao que ele fez, e ao que ele fez com você. Ela apenas assentiu, sem falar. Naquele instante, entendi, não era só medo de ser denunciada, era medo de ser arrastada de volta para tudo aquilo que ela lutou para deixar para trás. Ela se levantou, limpou o rosto e me encarou de novo. Você pode me denunciar. Ou pode só terminar de desmontar esse carro, e se eu fizer isso, você vai conseguir dormir? Não, mas talvez minha filha consiga. Aquilo me desarmou. Talvez ela não fosse inocente, mas era humana, e naquele instante era isso que ela me pedia. Um último ato de humanidade. Depois que ela falou, fiquei ali, parado, entre a bancada de ferramentas e o carro desmontado pela metade. As luzes da oficina piscavam levemente, como se até elas estivessem indecisas. O silêncio entre nós era feito de peso, não de vazio. E aquele peso começou a se alojar no meio do meu peito. Quem eu era, afinal? Um mecânico ou um juiz? Passei a vida consertando coisas, corrigindo falhas, trocando o que está gasto, substituindo o que não serve mais. Mas ali não havia peça que resolvesse, não havia parafuso certo. Era um dilema que não se apertava, com chave inglesa. Se eu seguisse a lógica, o certo era denunciar, chamar a polícia, entregar o carro e deixar que eles investigassem. Mas o que eu realmente entregaria? Uma mulher destruída por um homem que desapareceu. Uma mãe que, mesmo tremendo, tentou proteger a filha do passado que quase a engoliu.
uma cúmplice ou uma sobrevivente? E mais, eu também já sabia demais. Se fosse até as autoridades, como justificaria minha demora, meu silêncio, minha curiosidade que mexeu onde não devia? Talvez já fosse tarde demais para ser só o mecânico, mas cedo demais para me tornar cúmplice. Caminhei em volta do carro, toquei a lataria fria, Agora Quays, Sam Paikin. Vi meu reflexo distorcido no metal. Um homem dividido entre o certo e o justo, entre a lei e a humanidade. E me perguntei, quantas vezes a justiça pisa em quem está tentando recomeçar? Quantas vezes a verdade absoluta destrói pessoas que só queriam sobreviver? Me lembrei do olhar dela. Não o olhar de alguém tentando manipular, mas de quem está cansada de fugir. Cansada de ter medo até do barulho da chave girando na porta. E aí, uma lembrança. Meu pai costumava dizer que o mecânico de verdade não repara só o carro, ele escuta o cliente. Nem sempre o problema está no motor, às vezes está na alma. Voltei para a bancada. Respirei fundo. Se desmontar aquele carro fosse a única forma de ajudar alguém a enterrar o que quase a matou, então talvez minha função naquele dia fosse diferente. Talvez eu não fosse juiz, nem cúmplice. Talvez eu fosse apenas testemunha de uma dor que não podia ser explicada, mas que precisava ser respeitada. E enquanto olhava as peças espalhadas no chão, uma voz interna me disse: isso não é destruição, é libertação. Ela não precisava de perdão, ela precisava de um recomeço. E talvez, pela primeira vez, eu pudesse oferecer isso. Sem julgamento, sem condenação. Apenas com aquilo que minhas mãos sabiam fazer, desmontar e deixar que o silêncio terminasse o trabalho. Já era fim de tarde. A luz do sol entrava pela porta entreaberta da oficina, pintando de dourado o chão sujo de graxa e poeira. Eu estava terminando o que parecia ser o último passo. Desmontar a forração interna da lateral direita do porta-malas. Até ali, minha decisão já estava feita. Eu não ia denunciar. Ia desmontar o carro como ela pediu e deixar que ela sumisse com as peças. Com a dor, com tudo que aquilo significava. Mas parece que o carro ainda tinha mais a dizer. A chave de fenda deslizou. Por trás do revestimento de plástico duro houve um estalo, algo se soltou, não parte da forração, mas de dentro da cavidade. Abaixei e com as mãos alcancei um pequeno invólucro preso por fita adesiva grossa, já ressecada pelo tempo. Puxei com cuidado. Era um saquinho plástico envelhecido. Dentro, um celular quebrado, sem bateria, com a tela estilhaçada, e ao lado dele, um pequeno pingente prateado, manchado, preso a uma corrente fina. Havia sangue seco na corrente. Pouco, mas o suficiente para provocar o tipo de arrepio que não depende de temperatura. O pingente tinha um nome gravado na parte de trás, Lívia. Fiquei parado por um tempo, segurando aquilo como se fosse algo sagrado, ou profano demais para ser tocado. Tentei ligar o celular com uma fonte de energia, mas ele estava completamente morto. Nenhum sinal de vida, como se a alma do aparelho tivesse sido sugada com tudo o que viu. Sentei na cadeira enferrujada, perto da bancada. Olhei para o pingente, Lívia, talvez a dona do grampo de cabelo, talvez a pessoa que foi presa ali, naquele banco traseiro, né? Talvez a razão do sangue seco, talvez o segredo que a cliente tentou enterrar e que o carro se recusava a deixar morrer naquele momento. Tudo fez sentido e, ao mesmo tempo, nada fazia. O nome, o objeto escondido, o medo nos olhos dela, o pedido desesperado. Ela não queria destruir o carro só por dor. Ela queria calar uma voz, esquecer uma história que deixou vestígios demais. E agora, aquilo estava nas minhas mãos. Mas diferente de antes, agora eu sabia o nome de quem faltava. Fechei o saco com cuidado, coloquei de volta no local exato onde estava e recoloquei a forração no lugar. Não sei dizer o porquê. Talvez por respeito, talvez por medo, talvez por entender, finalmente, que havia memórias que não queriam justiça. Só silêncio. No fim do dia, a cliente voltou. Olhou para mim, sem falar, mas seus olhos perguntaram tudo o que ela não ousou dizer. Eu apenas disse: está feito. Ela baixou a cabeça, emocionada, mas não agradeceu, e eu entendi porque, às vezes, não se agradece por um enterro. Apenas se vai embora, tentando seguir vivo. Ela foi embora, sem olhar para trás. O carro já não existia menos ao menos. Não inteiro, mas o nome gravado no pingente ficou preso na minha mente como farpa invisível. Lívia. Simples, curto, mas cheio de peso. Não consegui descansar naquela noite. Fiquei na oficina até tarde, o brilho do monitor refletido nos meus olhos enquanto digitava e apagava palavras no buscador. Comecei por Lívia desaparecida depois. Desaparecimento. Carro prata. Modelo antigo. Filtrei por cidade, depois por região. E foi ali que apareceu uma matéria antiga. Journal Local. Ano de 2015.
Família busca respostas após desaparecimento misterioso de jovem chamada Lívia Santos. Vista pela última vez entrando em um carro antigo, modelo prata, não identificado, nenhuma pista foi encontrada. O caso continua aberto. A Javier, uma foto. Era ela, a mesma mulher que eu agora imaginava, presa no banco de trás daquele carro. O mesmo carro que acabei de desmontar peça por peça. O estômago virou. As palavras desapareceram da tela, mesmo que estivessem ali. Porque agora o que gritava não era mais curiosidade, era consciência. Desci a barra da página. Havia mais um comentário do pai dela, disse que ela estava estranha dias antes de desaparecer, assustada, como se estivesse fugindo de alguém. Outra nota falava de um namorado, de comportamento agressivo, com histórico de pequenos delitos. Nenhuma prisão, nenhuma pista concreta, nenhum corpo. Só silêncio. Engoli em seco. A mulher da oficina não mencionou nomes. Não disse. Lívia nunca usou essa palavra, mas ela sabia. Sabia que aquele carro era uma cápsula de memória, um túmulo sobre rodas. Talvez ela fosse a única que restou para carregá-lo. Por um momento, imaginei que ela não tivesse sido só namorada daquele homem. Talvez ela fosse a ponte entre o passado dele e o desaparecimento da garota. Testemunha? Cúmplice silenciosa, sobrevivente ou mais alguém tentando esconder o que sabia? O que eu tinha agora não era prova. Era suspeita, fragmentos. Mas todos apontavam para o mesmo centro escuro, que girava ao redor daquele carro. Fechei o navegador, apaguei o histórico e fiquei olhando para as mãos. Mãos que desmontaram. Mãos que seguraram um pingente, com sangue seco. Mãos que tocaram no que nunca deveriam ter tocado. Ela pediu para eu ajudar, mas nunca contou toda a verdade. E agora? Eu sabia mais do que qualquer um sabia nos últimos 10 anos, sabe a Coelívia existiu. Sabia que algo terrível aconteceu. E que o silêncio em volta disso foi cuidadosamente planejado. Mas o pior de tudo foi entender que o carro não era só veículo. Era um museu do trauma. E eu fui o zelador final. Não consegui dormir naquela noite. A oficina ainda cheirava poeira metálica. E o nome, Lívia, ecoava como uma prece invertida. No dia seguinte, liguei para ela. Preciso que venha aqui. Silêncio. Então, uma resposta curta. Você descobriu, né? Não respondi. Ela chegou em menos de uma hora. Olhos fundos, a mesma bolsa apertada contra o corpo. Mas agora, sem máscaras, sem defesas. Fechei a oficina, sentei na bancada e a encarei. Era ela, não era? A garota que sumiu, ela sentou devagar, como quem desaba. Era. Demorou alguns segundos até conseguir falar mais, eu não sabia. No começo, eu não sabia. E depois, ela respirou fundo. Os olhos marejados, mas firmes. Depois, eu soube, mas era tarde demais. Começou a contar o namorado, manipulador, ameaçava, vigiava, mentia. A Lívia era uma amiga dela, uma que ele não suportava, segundo dizia. Até o dia que a viu entrando naquele carro, eu tentei impedir, mesmo, mas ele me trancou no quarto. E quando voltei, o carro estava parado, sozinho. E ele fingia que nada tinha acontecido. E ela não respondeu, só abaixou os olhos. A resposta estava ali e o Quisfilger, mas não sabia como. Ele me controlava, vigiava cada passo. Você ajudou ele a esconder. Ela me olhou com um desespero que sangrava. Não, nunca. Mas também não denunciei. Isso me mata todos os dias. Silêncio. Quando ele sumiu, achei que fosse minha chance. Me livrar. Me reconstruir. Mas aquele carro era o último elo, último fantasma, por isso queria desmontar. Ela sentiu quase sem voz, porque toda vez que via aquele banco, você via ela, eu via tudo que não fiz. Ficamos em silêncio. Um silêncio denso, pesado, cheio de vozes não ditas. Então, ela me encarou, vai me entregar, e naquele instante, não vi uma cúmplice. Vi uma vítima que sobreviveu menos com culpa, com vergonha mais viva. Minha mente gritava leis, obrigações, denúncias. Mas meu coração gritava outra coisa. Justiça sem compaixão. É só outra forma de violência. Fechei os olhos por um instante e depois falei não, mas o nome dela vai continuar aqui. Mesmo que você fuja, mesmo que destrua tudo. Ela sentiu, como quem já sabia, como quem carregaria aquele nome tatuado na alma para o resto da vida. E naquele dia, entendi o peso de certas decisões, porque às vezes não há escolha certa. Há apenas escolhas que doem menos. Naquela mesma noite, depois que ela foi embora, fiquei sozinho com o carro, com o que restava dele. As peças estavam espalhadas, uma parte no canto da oficina, outra ainda sobre a bancada, algumas já embaladas, prontas para desaparecer sem vestígio. Mas o chassi,
O chassi parecia respirar. Era como se o próprio metal tivesse memória, como se cada parafuso soubesse o que foi feito dentro dele. E, do algum modo, me cobrasse uma resposta. Pensei em levar tudo para a polícia, contar o que eu vi, mostrar o pingente, entregar o que descobri. Mas aí pensei em Lívia, no rosto dela congelado numa foto antiga, no nome gravado às pressas num pedaço de prata, com sangue seco ainda grudado. Pensei na cliente, ou talvez vítima menos, que implorou para enterrar o passado, sem enterrar junto a filha, o trabalho, a vida. Pensei em mim, e me dei conta de que não havia escolha sem peso. Qualquer decisão me marcaria para sempre. No fim, escolhi o caminho mais difícil. Não esquecer, desmontei cada parte do carro com cuidado. Não destruí, não joguei fora, guardei. Cada peça foi catalogada, embalada e armazenada em um depósito que aluguei com meu próprio nome. Lá, ninguém mexeria, ninguém perguntaria. Mas o carro continuaria existindo, porque, mesmo que ela quisesse apagar a história, eu entendi que a única forma de respeitá-la era registrá-la, sem manchetes, sem julgamentos, com silêncio e memória. Quanto ao pingente, não tive coragem de devolver, nem de jogar fora. Enterrei um canteiro atrás da oficina, com uma flor por cima, e o nome dela gravado em um pedaço de ferro que eu mesmo cortei. Lívia, nada. Mas não entreguei a cliente, mas também não a absolvi. Só entendi que a dor dela era real, e que a verdade, às vezes, vem em camadas menos, como a tinta de um carro. Por baixo sempre tem algo mais escuro. Desde aquele dia não fui mais o mesmo. Hoje, quando um cliente chega com um carro estranho demais, com um olhar fugidio demais, eu pergunto 2 vezes. E escuto, não só o motor, mas o silêncio, porque descobri que há veículos que não transportam pessoas, transportam segredos. E cabe a nós decidir se vamos ignorar ou carregar um pouco dele só para aliviar quem não aguenta mais o peso. Dizem que carro é só máquina, metal, borracha, vidro e motor, que ele vai para onde mandamos e para quando frearmos. Mas não é bem assim. Depois daquela história, nunca mais olhei para um carro da mesma forma, porque entendi uma coisa simples e sombria. Carros carregam mais do que pessoas. Carregam memórias, silêncios, pesadelos guardados no porta-luvas, promessas que nunca foram cumpridas, músicas que tocaram no momento errado, gritos que ninguém ouviu, rastros que nem o tempo apaga. Dentro de um carro há mais do que espaço, a história, e nem sempre ela está no documento. Às vezes está em um banco que nunca mais parece confortável, em um porta-malas que faz barulho quando não deveria, num cheiro metálico que insiste em ficar. Mesmo do tudo limpo, há carros que carregam fantasmas, outros apenas memórias. Mas todos têm algo que não aparece na ficha técnica. E eu sigo desmontando carros, mas agora também monto histórias. Histórias que não conto pra ninguém, que guardo em caixas que não têm etiqueta, porque sei que há dores que não precisam ser expostas, só respeitadas. Talvez você nunca passe por isso. Talvez seu carro seja só seu carro. Mas, da próxima vez que entrar nele, olhe ao redor e pergunte-se: o que esse carro já presenciou? Quem já chorou no banco do passageiro? Quem gritou com medo com a mão tremendo? No volante, quem desapareceu e nunca mais voltou? Às vezes, a única testemunha foi o carro. E talvez ele ainda lembre, porque tem histórias que não vazam pelo escapamento, ficam presas no ar-condicionado, no tecido do banco, na memória de um rastreador que insiste em dizer que o carro nunca foi embora. E quando você ouvir aquele barulho estranho, quando o rádio ligar sozinho, ou quando sentir que alguém já esteve ali exatamente onde você está agora, lembre-se, nem todo carro é só máquina às vezes. Obrigado por ouvir essa história. Se você gostou e quer mais histórias como essa, menos reais, estranhas e quase esquecidas, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Aqui, todo carro pode esconder algo, e toda oficina pode ser a cena de um mistério ainda não resolvido. Até o próximo vídeo.